Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa história de fé, coragem e um poder que transcende qualquer barreira física. Uma história que nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança pode brilhar de forma extraordinária. Vamos falar sobre Paulo e Silas na prisão. Um relato incrível que está no livro de Atos, capítulo 16. Imaginem a cena. Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos, compartilhando a sua fé e ajudando as pessoas. Tudo corria bem, até que eles libertaram uma jovem que era explorada por causa de um espírito de adivinhação. Os seus donos, furiosos por perderem a fonte de lucro, incitaram uma multidão contra eles. Sem um julgamento justo, Paulo e Silas foram brutalmente açoitados e, em seguida, lançados na parte mais profunda e escura da prisão. Seus pés foram presos em troncos, garantindo que não houvesse qualquer chance de fuga. Pense nisto por um momento. Eles estavam feridos, humilhados, numa cela fria e sem luz, acusados injustamente. Que tipo de pensamentos vocês teriam nessa situação? Desespero? Raiva? Medo? Seria completamente natural sentir tudo isso. Mas o que Paulo e Silas fizeram a seguir é o que torna esta história tão poderosa e inspiradora para nós até hoje. Por volta da meia-noite, no momento mais escuro da noite e, provavelmente, o ponto mais baixo de sua provação, algo extraordinário aconteceu. Em vez de lamentar ou amaldiçoar sua sorte, Paulo e Silas começaram a orar e a cantar hinos a Deus. Sim, vocês ouviram bem. Eles transformaram a sua cela de prisão num palco de adoração. O som de suas vozes, cheias de fé e não de desespero, ecoou pelos corredores escuros. E os outros prisioneiros ouviam atentamente. Eles não estavam a cantar baixinho, com medo. Estavam a louvar em voz alta, declarando a sua confiança em Deus. Mesmo quando as circunstâncias diziam o contrário, eles escolheram focar não nas correntes que os prendiam, mas no Deus que os libertava espiritualmente. A sua adoração não era um pedido desesperado de fuga, mas uma afirmação de que a sua alegria e a sua paz não dependiam de onde estavam, mas de em quem eles confiavam. E então, o impossível aconteceu. De repente, um violento terremoto sacudiu os alicerces da prisão. Não foi um tremor qualquer. A Bíblia diz que todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Parem para pensar no poder demonstrado naquele momento. A adoração de dois homens fiéis num lugar de desespero provocou uma intervenção divina que abalou a própria estrutura da sua prisão. O carcereiro, acordando com o barulho e vendo as portas abertas, entrou em pânico. Naquela época, se um prisioneiro escapasse, o guarda pagava com a própria vida. Desesperado, ele puxou da sua espada, pronto para tirar a própria vida. Mas, antes que pudesse fazer algo, Paulo gritou lá de dentro da escuridão: "Não faças mal a ti mesmo! Estamos todos aqui!" Essa atitude é simplesmente incrível. Mesmo tendo a oportunidade perfeita para fugir, Paulo e Silas permaneceram. A sua preocupação principal não era a sua própria liberdade, mas a vida daquele homem. A fé deles não só abriu as portas da prisão, mas também abriu a porta para o coração daquele carcereiro. Tremendo, o carcereiro pediu uma luz, entrou e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Ele fez a pergunta mais importante que alguém pode fazer: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" A sua vida tinha sido abalada, literalmente e figurativamente. Ele viu um poder que nunca tinha visto antes e reconheceu a sua necessidade de salvação. A resposta de Paulo foi simples e direta: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa." Naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas de Paulo e Silas, um ato de cuidado e arrependimento. E em seguida, ele e toda a sua família foram batizados, enchendo-se de alegria por terem encontrado a fé em Deus. A prisão, que começou como um lugar de sofrimento, transformou-se num lugar de salvação. Esta história tem tantas lições para nós hoje. Quantas vezes nos sentimos presos? Talvez não em prisões literais, mas em prisões de medo, de ansiedade, de dívidas, de relacionamentos tóxicos ou de circunstâncias difíceis. Sentimos-nos acorrentados, sem esperança de mudança. A atitude de Paulo e Silas
ensina-nos o poder do louvor em meio à adversidade. A adoração muda a nossa perspectiva. Quando louvamos, tiramos os olhos dos nossos problemas e colocamos-los em Deus, que é maior do que qualquer dificuldade. O louvor não é negar a dor, mas declarar que a nossa fé é mais forte que ela. Além disso, a história mostra-nos que a nossa fé pode ter um impacto profundo nas pessoas ao nosso redor. A firmeza de Paulo e Silas no meio do caos foi o que levou o carcereiro e a sua família à salvação. A forma como reagimos às nossas próprias prisões pode ser o testemunho mais poderoso que podemos dar. As pessoas estão a observar. O nosso comportamento em tempos difíceis pode abrir portas para que elas também conheçam a esperança que temos. Pensem também na integridade de Paulo e Silas. Eles poderiam ter fugido, mas escolheram ficar. A sua preocupação com a vida do carcereiro foi mais importante do que a sua própria liberdade. Isso mostra um amor e uma compaixão que só podem vir de Deus. A verdadeira liberdade não é apenas a ausência de correntes físicas, mas a liberdade de amar e servir aos outros, mesmo quando somos nós que estamos a sofrer. Então, da próxima vez que se sentirem encurralados, lembrem-se de Paulo e Silas. Em vez de ceder ao desespero, tentem elevar a vossa voz em oração e louvor. Lembrem-se que o mesmo Deus que abalou os alicerces daquela prisão em Filipos é o mesmo Deus que está convosco hoje. Ele pode não enviar um terremoto literal, mas ele pode, com certeza, abalar as fundações das vossas prisões e abrir portas que pareciam permanentemente fechadas. A fé deles não era uma fé passiva, que apenas esperava. Era uma fé ativa, expressa em adoração e confiança, que provocou uma ação divina. Que possamos ter essa mesma fé corajosa, que não se cala na escuridão, mas que canta, que ora e que confia, sabendo que a nossa adoração pode, de facto, mover estruturas e transformar vidas. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero que esta história tenha inspirado e fortalecido a vossa fé. Se gostaram deste vídeo e querem mais conteúdo como este, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem nada. Partilhem este vídeo com alguém que possa estar a precisar de ouvir esta mensagem de esperança. Vemo-nos no próximo vídeo com mais uma história da Bíblia. Fiquem com Deus.